Bom dia a todos. Bom dia, pessoal que está online. Hoje a gente vai falar um pouquinho de família, casamento, essa participação de todos aí. Acho que é um tema bem gostoso pra gente é, bater um papo, né? É um tema aí que eu acredito que todos aqui estão inseridos em uma família, né? Nem que nem seja um, um casal, né? É uma família. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui. Acho que fica bom assim. Então vamos lá. Família e casamento. Então. Que é família, né? Aqui para nós. Eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre família, do que acredito que a maioria que pensa que família, no caso, quando pensa em família, a gente pensa que família, na verdade, é um lugar onde a gente se sente bem, se sente acolhido, que a gente se sente seguro, né? E, e não precisa ser, a gente pensa em família, quando eu pensava em família, eu pensava que família seria um pai, uma mãe, os filhos, cachorro, né? Assim, uma família tradicional, né? E a gente sabe que na verdade, família tem várias configurações aí, né? Deixa eu ver se é uma mensagem aqui. Deixa eu tirar. Então, tem várias configurações de família. Então, não é isso, esse conceito de que família tem que ser um pai, uma mãe, os filhos e cachorro, não, eu não penso mais assim, né? Então, família é isso daqui, né? Família Colim, né? Onde a gente se sente bem, se sente acolhido. Pra mim, isso aqui é maravilhoso, né? Na verdade, a gente tem aquele conceito de que família tem que ser aquele. Não é necessariamente tem que ser de sangue também, né? Não precisa ser assim. Às vezes a família, para mim, a família não tem que ser assim, precisa ser de sangue, pode ser mais por afeto, eu acredito, assim, por espíritos afins, né? Que a gente às vezes sente um carinho tão grande por uma pessoa que não tem. é, que não tem o nosso sangue, né? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma colinha aqui que eu fiz aqui. Não tô tentando lembrar dela, mas tá fugindo as palavras. Ah, então eu vou. Então é isso. Então, o que é família na visão espírita? Então, família é formada por grupos de espíritos ligados pelo afeto, mas também ligados por desajustes pretéritos e que reencarnam juntos por necessidades de aprimoramento. Então, uma pergunta que muitas pessoas se perguntam, né? É, será que essas pessoas da minha família já tiveram alguma experiência numa vida passada? A gente será que a gente já teve uma ligação, né? Algo tipo de resposta, provavelmente sim, né? Normalmente a gente tem esse privilégio de retomar a vida na Terra com esses espíritos que a gente já teve. Algum tipo de experiência, alguma vivência, né? Então, então a gente tem, então prega e muitas vezes essas pessoas que estão na sua vida, a gente sabe que a nossa família, que a família como posso falar? Peraí, tô fugindo as palavras. Assim, que a família, no caso, pode ser nem sempre é um lugar de harmonia, né? A gente sabe que por mais que a gente tenha esses espíritos que a gente já teve ligações e tudo, às vezes a gente encarna na família, às vezes não é porque são afins também, né? Às vezes pode ser que a gente tem um resgate, um débito, né? Que a gente precisa fazer esse resgate. Então e acredito que também tenha muitas famílias aí que realmente são espíritos que vieram aí que tem muita afinidade, tem aquela energia pensamentos que batem, né? Que se a gente vê assim, nossa, como aquela família se dá bem, todos ali. Então acredito que às vezes a família vem para assim, pra gente evoluir, né? O começo da evolução ali do
do espírito aqui encarnado é a família, né? Então, às vezes essas famílias já que se dão bem, que já têm uma energia boa, que vivem bem, às vezes elas precisam, às vezes a missão tá para expandir, né? Às vezes para fora ali da família, né? Eu acredito que, por mais que a gente, é difícil ter um, um ambiente de família assim totalmente harmônico, né? Porque se todos estamos aqui é porque ninguém aí tá 100%, né? Não era para estar nesse, se fosse tivesse 100% o espírito não estaria nesse mundo, né? Enfim, mas essas pessoas esses espíritos que são afins, que se dão bem, que vivem uma família muito harmônica, às vezes a missão é para fora de casa, eu penso, né? Não sei, talvez seja para assim, aquela harmonia que tem dentro de casa é para expandir. Então, vou ler aqui para você. Então, ensina-nos os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Que nesta vida, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é compatível com a justiça, o amor e a caridade. Porque é incompatível. E ele neutraliza todas as outras qualidades. É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Então, Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade de filhos e os seus perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou então a família, né, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. A família é um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância, resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente, né? Então, é, eu posso dizer aqui. Então, a gente foi essa bênção que Deus trouxe para nós, né, família? E aí, essa palavra que aparece aqui, que é de tolerância, né? Lembra alguns casos que eu já ouvi sobre. é, Como eu posso dizer? A palavra tá fugindo aqui na minha cabeça. Peraí. Aqui. Então, me lembra muito. é, Me lembra essa palavra tolerância, me lembra um pouco sobre. Fugir um pouquinho aqui do assunto, mas me lembra um pouquinho de ouvir pessoas falar sobre política, a família brigarem hoje em dia por conta de política, como começar a ter aquela divergência, pessoas, a família dentro de casa param de falar, de conversar por conta de política. Eu acho um absurdo, né? Até aqui nos Estados Unidos também tem, então, aí os republicanos e o democrata, assim, começaram umas loucuras aqui que eu vejo na internet aí que eu fico, é um assunto muito polêmico, né? Eu fiquei meio assim, gente, como é que pode? A gente começa com é, tanta, tanta energia ruim já e as pessoas dentro de casa tendo esse conflito por conta de política. Eu acho que política é um tema muito importante, faz parte da, mexe com a nossa vida, né, diretamente. Eu acredito que é uma discussão eu acredito que é um tema para se conversar, mas essa discussão na nossa vida ela não muda nada, né, essa discussão. Então, às vezes às vezes temos a nossa missão a nossa visão do candidato, que achamos que ele é melhor, que a gente quer convencer o outro ali a dizer, não, que a gente quer que o nosso, ponto de assim, vista, verdade, né? Que seja tipo assim, a nossa, na minha família aconteceu isso, na família da minha esposa também, as pessoas até ficam sem se conversar. Aí, por conta de um querer convencer o outro de que a gente precisa
convencer o outro assim, de que não, meu ponto de vista é melhor, eu quero convencer que não, vota nesse candidato e tal, até aposta, Mas, enfim. Wallace, não indo muito longe, até mesmo, não sendo só política, mas a questão da informática, a questão da possibilidade. Eu vejo famílias que cada um tem o seu espaço em seu quarto, e aí a sala não se tornou mais aquele ponto de encontro de afetividade. A gente percebe que, hoje em dia, é muito difícil manter essa união, né, desses laços. E a gente Uhum, vai contra isso. Então, eu acho que a espiritualidade, ou você estudar Evangelho no Lar, fazer isso faz essa conexão permanecer viva como uma chama de amor, né? Então, uhum, hoje a gente percebe que cada um tem o seu celular, às vezes numa mesa, cumprindo o protocolo, cada um fica no seu celular e não interage. Então, eu vejo muito, é muito comum, principalmente para uhum, adolescentes. Eles ficam é, dentro dos quartos escuros, né? É uma dinâmica que vai perdendo esse laço bem forte aí. Que Deus dá a uhum, oportunidade dessa criação da É, família. é, e também é o seguinte, a gente está vendo aqui a palavra egoísmo. Uhum. Não importa se a gente uhum, está falando de política, a gente está falando de família. O que destrói tudo é o é, egoísmo, sabe? E a gente tem que entender que é isso que a gente tem que extirpar do nosso meio, uhum, seja no micro ou no macro ah, visão, porque a Terra, nós somos todo um coletivo, a gente não percebe isso ainda, essa divisão política, porque nós somos, na verdade, eu quero que o Wallace me ouça, eu não quero ouvir o Wallace. E assim exato. por aí vai, E né? exercitar, Não tem né? empatia pelo outro. Isso, Não, não vivenciar tem a respeito. tolerância, né? Exercitar o Uhum, perdão. Isso é muito. O é, egoísmo faz com que você esqueça, né? Essa... Aqui sim, no chat aqui, né, tem uns comentários até bonzinho aqui. Ó. A família base e o início de amor, a Nancy está falando isso, sabe? uhum, Família base e início de amor profundo, união às vezes desunião, mas permanecer, resolver diálogo, seguir sempre na fé que Jesus é a nossa base. Isso é importante, né, que a gente com tenha, certeza. é, tem que ter Jesus na base aqui, sabe? E a gente está no planeta Terra. Estava conversando com a Jane ontem, as coisas que passam por aqui é porque a gente está na Terra. Então, a frequência é essa. A gente que tem Uhum, que ir levando para cantinho e entender esses pontos aí, sabe? E só, sim, último aqui, na família, aqui no centro, até o nosso DNA é estudado onde nós vimos para cá. Os espíritos já sabem disso, de detalhes. Olha, tem que juntar essa turma aqui. Agora você imagina na família. E na família, geralmente, não é todo mundo. A gente vem para crescer mesmo. Então, a missão aqui na verdadeira é crescimento espiritual. com certeza. Um mural, né? Márcia? Nesse aspecto aí do egoísmo muito bem colocado aí que você trouxe desde o início, esse egoísmo, eu acredito que uma palavra que pode ajudar também é o não ser extremo, procurar sempre o ponto comum, Equilíbrio, né? né? O ponto do Uhum, meio, porque a pessoa, a gente pode escolher as nossas políticas, escolher os nossos pontos de vista, que é a vista sobre um ponto, quer dizer, não é uhum, muita coisa, né? Mas a gente pode, mas a gente tem que saber respeitar o outro também, né? Então, a palavra-chave, a Jane gosta muito de usar esse termo, que o, o correto é sempre o ponto no meio, não o extremo. Você gosta muito de mais outro que vai brigar e dar a vida por aquele, aí acaba criando confusão. Então, você vai até um certo ponto, né? Eu acho de volta conta umas coisas engraçadas, assim, que a pessoa chega e fala, eu não gosto disso, e de volta um pouco pensa ao contrário, ele fala, não, eu gosto, a pessoa, eu não gosto, eu gosto, eu não gosto, eu gosto, aí ele deixa para lá, porque uhum. Vamos ficar nessa discussão. tá na discussão, não adianta. É, mas essa parte do egoísmo realmente é difícil. É difícil a gente controlar isso, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Não a vontade Do outro. do outro, né? A gente costuma A gente fazer. quer que ele faça igual a gente É, pensa, o que a gente gosta. a Não, gente, nós queremos que as pessoas obedeçam a gente. Na É. verdade é isso. a Não, é gente isso mesmo. acorda planejando o nosso dia pensando em nós mesmos, né? É Isso. difícil a gente pensar, nossa, o que que eu vou fazer hoje? Eu acordo, o que que eu vou fazer com meus filhos hoje? Né? Nossa, vou levar naquele parquinho. Nossa, mas aquele parquinho é tão chato, ficar debaixo daquele. Ficar, ai, eles vão correr, a Laura vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nossa, não, hoje eu quero ir na casa de um amigo hoje, quero papear, a gente vai falar daquele assunto e tal. E aí eu fico pensando, falando, isso eu já fiz semana passada, né? Essa semana aqui eu deveria fazer diferente, é um jeito de pensar aí eu penso, falei, nossa,
eu sou egoísta, né? Às vezes também com a minha mulher, às vezes a gente vai almoçar. Mas a parte do almoço eu acho que ela tem uns 50% aí, né? De culpa aí, porque ela nunca sabe o que quer comer. Mas eu, quando eu vou almoçar aqui, eu fico pensando nas coisas que eu quero comer, não o que ela quer comer, né? Aí eu sempre pergunto pra ela antes, o que você quer comer? Ah, não sei. Aí eu acabo que dou um leque pra ela, mas do que eu como. Falo assim, olha, eu como isso aqui, o que você quer? Ou você escolhe. Aí, normalmente, ele acaba comendo o que eu quero, né? Porque ela não decide. Então, eu fiquei sem Eu, espelho, mas eu... Pode falar, Marco. não, na verdade, isso é controle. A gente quer controlar tudo. Exatamente. Então, Infelizmente, tudo. Nós queremos controlar tudo. Mas é tudo muito inconsciente, muitas vezes. Mas não, eu Olha, quero é o Não, bem, muitas né? vezes, é, não, muitas vezes é inconsciente, você não sabe. A dinâmica se torna um hábito que aquilo se torna, você não percebe. é verdade. Não, eu concordo com você. Eu só acho que é o seguinte, nosso egoísmo está tão claro, tão aflorado no nosso dia a dia, que a gente faz automaticamente. É Foi isso que a gente exatamente isso. falta. Exatamente o que ela falou, porque a gente não... Que a gente já acorda pensando no nosso dia, o que que você... Como que você quer que ele seja, né? Não como você queira fazer ali pro próximo, né? Então, e é realmente automático o que a Tati falou, porque a gente não, quando a gente para pensar, que é o difícil, né? Nossa vida é sempre corrida, é tanta informação, é tanta coisa, tanta internet, telefone toma nosso tempo, né? O dia inteiro a gente se perde ali, às vezes eu vou fazer uma coisa no telefone, quando eu vejo já tô fazendo outra. Então a vida fica muito corrida, a gente não para pensar no nosso próximo, que é o mais próximo está dentro de casa, que é a nossa família, né? O que que ele precisa, né? Empatia. É, para pensar um pouco mais na família. O que que a minha esposa quer? O que que meu filho precisa? Isso, esse egoísmo que a gente tem dentro da gente é muito difícil mesmo para parar para pensar e falar, não, eu preciso destruir esse vício aí. Realmente é um vício, né? A gente tem que precisar. E, na verdade, faz parte da consciência, né? Como você está dando um exemplo bem prático de um simples escolher de janta, né? Por que que eu tenho que escolher? Uhum, Por que que eu tenho que controlar tudo? Por que que eu tenho que sentir que a minha esposa vai achar que eu sou bom, eu que posso escolher? uhum, Entendeu? Na verdade, é isso que a gente está por aí por trás, né? Mas a gente tem que ir aprendendo devagarzinho. Opa! Obrigado. uhum. É ouvir. É. Que Então, deixa eu colocar um pouquinho aqui do. Então, existem famílias espirituais e famílias corporais, que eu vou repetir um pouco, tá? Então, pelos laços de espírito, pelas afinidades, são duráveis, fortalecem pela depuração, crescimento e evolução dos seres e reencontrar-se no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. As famílias corporais ligadas somente pelos laços corpóreos são frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afinidade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram para que um dia possamos formar a família espiritual que Jesus mencionou, um só rebanho, um só pastor. Então é isso, a gente acabou de falar um pouquinho, né, sobre... é, Ai, cadê? Perdi aqui. Que precisa ter essa dedicação na nossa família para que a gente fazendo dentro de casa com a nossa família, o próximo passo é a gente pro próximo, né? Que é o que o Jesus quer que a gente faça, né? Ele quer que a gente veja os nossos próximos como realmente irmãos, né? E isso realmente é difícil. Já dentro de casa aquela pessoa aí que é tão diferente de mim, né? Às vezes você vê aquela mãe e fala assim, nossa, eu tenho dois filhos e são tão diferentes um do outro, né? Aí você fala assim, não, mas é porque um nasceu numa época, outro nasceu na outra época. Mas e aqueles irmãos gêmeos também, né? Você vê que tem os gêmeos ali que são muito diferentes. Um é totalmente carinhoso, acolhedor, é, ajuda com a casa, com a família, e o outro é tão introvertido, egoísta, né?
só pensa nele mesmo. Aí você fala assim, realmente é porque cada espírito é um espírito e às vezes calha de estar naquela família porque você tem que estar naquela família. Ninguém caiu naquela família por um acaso, né? Esse acaso não existe. A gente está naquela família é porque realmente você era necessário. Então, Precisa. precisa, né? Tem aquele negócio, por que que eu não nasci rico, não nasci por que que eu nasci nessa família, né? Às vezes os jovens Você costumam falar isso, escolheu, né? você escolheu. Fala, nossa, por que eu nasci nessa família? Eu já devo ter falado isso já no momento. 5 irmãos, né? Tipo assim, escadinha na casa da minha mãe, naquela bagunça. Eram 3 quartos para 7. Então, assim, era aquela bagunça. Falei assim, nossa, eu olhava pra bagunça no quarto, assim, falei assim, nossa. Aí tem uns irmãos pequenos, os maiores. E aí cada um com o seu jeito, com a sua mania, né? Cada um com a sua folga. Então era aquela loucura. Pegava roupa, o guarda-roupa era, acho que um só. Então um pegava a roupa do outro, a cueca, a meia, era tudo aquela mistura. Eu falei assim, por que que eu nasci nessa família? Meu Deus do céu. Pra aprender, né? Então, pra aprender, pra parar com esse eu, que. E se para pensar, hoje, depois de velho, eu sinto muita falta também de estar aqui, né? A gente tá aqui nos Estados Unidos também é um pouquinho difícil, mas eu não. Dá uma dorzinha, assim. Tava falando com a minha esposa ontem, eu sinto muita falta dos meus irmãos. Daquela bagunça, daquela briga, de tudo. Então, a gente não sabe aproveitar os momentos da vida, né? A gente sempre tá num momento. Se eu tivesse naquela época ali sozinho, eu tava reclamando porque eu não tenho irmãos, né? E aí agora eu tô aqui, meus irmãos não estão aqui, graças a Deus eles conseguem vir me visitar, mas eu sinto falta daquele do final de semana ali. Numa quarta-feira a gente tá na casa da minha mãe, tá lá meu irmão e a Ele gente cheio gostoso de brigando. comida, É, chegando nisso. eu sinto muita falta disso, né? De conversar e dar risada. Eu e meu irmão, que é 11 meses mais velho que eu, não é nem um ano. A gente era carne e unha até os 16 anos, assim. Carne e unha. E a gente passou tanta coisa junto, aprontou tanto, tem tanta conversa, que aí eu sinto muita falta de relembrar, né, as peripécias que a gente já aprontou. Mas é isso, então a gente não. Eu mesmo, falando por mim, né, não soube aproveitar os momentos, assim, né? O ser humano, acho que tudo. A gente só vive de futuro, né? Pensando só. Realmente, o ser humano, ele é egoísta, né? Nós somos egoístas. E aí, Só que, por exemplo, assim, o Wallace de ontem era um, o Wallace de outro é bom. É bom quando a gente tem essa capacidade de reflexão, sabe? com Você certeza. analisar, pô, poderia ter feito muita coisa, mas da agora para frente você pode continuar fazendo melhor. Uhum, E assim, essas experiências que a gente obteve, porque nós éramos diferentes ontem, nós éramos diferentes de hoje. com certeza. Então, aí, isso que é a beleza da gente estudar o Uhum, Espiritismo, entender que, olha, está tendo um progresso aqui. E que, uhum, assim, a oportunidade agora que você tiver de encontrar com os irmãos vai ser diferente, porque você é um outro Wallace. um por exatamente. cento melhor a cada dia, não importa. É, E cresça um eu- pouquinho. a gente, graças a Deus, a gente evolui e essa doutrina é o que faz a gente caminhar aí para nossa melhor. Com certeza eu não sou o mesmo de antes, talvez eu seja menos egoísta do que antes. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, só do fato de a gente estar aqui hoje, já quer dizer que nós não, já somos melhores do que era, já somos menos egoístas, né? Porque a gente não está pensando no nosso conforto, ficar dormindo até mais tarde, a gente está pensando na nossa evolução, né? Pensando nesse coletivo aqui, né? Porque se eu venho aqui falar sozinho, não faz muito sentido, né? Apesar que todos nossos irmãos espirituais estão aqui, mas a gente, como que vai fazer isso? A gente precisa do Mário para vir aqui fazer, preparar as coisas, a gente precisa da Jane vir fazer aqui Calma aí, não é todo mundo, tá? A Tô gente, a brincando. gente, a gente precisa. Eu preciso de vocês aqui. Essa família aqui, para mim, domingo é excelente. Eu Mas sinto muita engraçado que você falta. falou aí agora. Se você vem falar sozinho, normal, por exemplo, você fica com o coração assim, fincado, não Ah, com fica? certeza. Tá vendo? Com Então é isso. certeza. Engraçado isso tudo, né? Igual assim, a Jane Mar chegou atrasado hoje, né? Ficando aqui, né? Chegaram Mas na enquanto hora, que na a gente verdade. sente falta, enquanto que a gente sente falta, por mais que eles estão tranquilos, a gente sabe que eles vão vir, É mais mas preocupação. eu acho que não é preocupação, eu acho que é o que ele está falando, é do amor, essa conexão que a gente já tem com o outro e que uma coisa vai preenchendo a Puxão. outra, sem que a gente perceba. Tipo, Exatamente. assim, quando eu não vejo o Lucas aqui
e tudo mais, né? Não tem nada de carne comigo, com o menino lá. Mas assim, a gente já sente energia já e Com certeza. sente falta. Para mim, mais de eu precisar apresentar isso aqui sem vocês aqui, para mim ia ser muito difícil. Então, quando eu vi que começou você aqui, aí começou a chegar e começou a chegar, eu vi que ficou cheio, já me animou, já. Tá Assim, vendo? Tá lá. eu disse, nossa, cadê o Márcio para ele me ajudar aqui? Cadê o Márcio? Isso. Mas Tem é que fazer isso. tudo sozinho? Será que eu vou dar conta? Desse jeito. É. Então, esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros, deixa eu puxar aqui, de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativa, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos, analisando-se as necessidades evolutivas. Aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a experiência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Família é instituição divina, com planejamento que antecede essa vida e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Isso aqui ficou bem explicativo, né? Deixa eu passar aqui o próximo. Tem gente, ó, eu lembro que as pessoas que começaram no espiritismo e dizem, então eu não vou ter filho, não, porque se for um inimigo meu que eu vou ter. E Olha a aí, ideia, né, Paulo? é o egoísmo de novo, né? É. Eu não quero nem lidar com esse problema. Mas não é. Você vê o bebê, né? E assim, Deus coloca. Você pode ter sido inimigo em outra vida, agora você está tendo o restart, né? Tipo, tá começando de novo. E é um pensamento que não, e claro, vamos dizer, é um pensamento cristão, né? Você está vendo ali aquela criança da vida dela. De várias tem histórias assim de famílias que, eventualmente, aquele amor ele surgiu, né? Apesar da dificuldade de vidas anteriores, mas assim, é não pensar dessa forma porque a gente não está aqui para também julgar, né? Porque a gente veio, a gente também criou problemas, então a gente não pode pensar que só alguém que afetou talvez apareça na minha vida, né? Ou eu também não vou casar, ou eu não vou namorar, ou não vou fazer nada, porque eu não quero me meter com um possível inimigo do passado. Isso é muito trava a pessoa, né? Isso pode ser um risco de pensar dessa maneira. Não, e atrapalha o seu crescimento, né? Porque a gente está aqui para servir, né? E aprender a servir e a perdoar, e a família ela faz essas oportunidades. Essa oportunidade. Mas aí Exatamente. também tem a possibilidade de vir uma alma gêmea, né? Um filho como melhor amigo, a sua mãe, sua avó vem como filho. Então aí você fica na expectativa. Assim, Como relacionamentos, né? Muitas vezes você tem trauma de algum relacionamento que não tenha sido bom, aí de repente você trava para o novo e você perde oportunidades realmente dos laços novos afetivos. Então tem que tomar cuidado. E a reflexão de você achar que você não pode tirar a base daquela experiência, não. Então, eu tenho trabalhado muito esse egoísmo de não. Então, é verdade. Então, trabalhar essa questão de falar, peraí, poxa, dá uma nova oportunidade de você compartilhar, né, o dia a dia com uma pessoa. Isso é bem comum. As pessoas que têm, muitas vezes, relacionamentos meio, né, abusivos ou totalmente abusivos, não dá oportunidade para o novo de compartilhar esse laço, amor, né? Esse é um egoísmo, né? Tem que trabalhar, né? E tudo na vida é mais fácil nós culparmos o outro. Exatamente. Na hora que a gente começa a ver pra gente também, quer dizer, eu poderia ser mais flexível para entender o outro. Então, porque na verdade não existe o relacionamento abusivo. Nós é que permitimos que alguém abuse da gente. Limite. Então, eu sei que tem muito Caso de poder, caso. caso por caso, mas assim, se nós começarmos a analisar que eu sou o egoísta, que eu estou permitindo, você começa a despertar uma coisa melhor, sabe? Limites, né? Quando limites. Quando limites. O que a Paulinha falou também
Divaldo tem aquela história bem bonita também daquele, não sei o que que ele fez na outra vida, mas ele veio um obsessor aí é, pegar a peça nele aí, né? No pé dele, e aí encarnou ali um espírito que era a mãe daquele obsessor, né? Que história bem bonita, né? E eu também estava lembrando também que começou a falar do Divaldo, eu estava lembrando que eu assisti algumas palestras, né, antes de preparar esse material. E aí eu lembrei também que tem aquela parte de adoção também, né? Que Deus criou, né? A adoção também, porque às vezes a pessoa vem pra cá, não tá naquele plano dela ter filhos, mas de poder gerar um filho, mas tem a parte da adoção que também vai vir para ensinar esse, ou vice-versa, né? E os Para cachorros hoje em ensinar. dia, que o pessoal pega emprestado aí, a gente adota os cachorros, é uma luta dentro de casa. É um relacionamento que Uhum, Deus está tão perfeito em tudo que você vai acontecendo, sabe? Vai verdade. chegar o recurso ideal. Essa Uhum, história que a Paulinha falou, Alice, eu acho tão importante, porque o Divaldo, ele estava com o obsessor já perseguindo vidas, né, Paulinha? uhum, Vidas. E quando o Divaldo adotou essa criança que ele encontrou na rua, na sarjeta mesmo, ele não tinha ninguém. Ele não precisou nem requerer, porque não sabia quem era. Levou, e o obsessor, quando viu, pensou, você vai adotar essa feia, tão feia, não foi, bom? Tão feia, ela é muito feia. Não, Isso eu aí, amo. né? Vai adotar Isso aí, eu uhum, amo, eu agora não amo, mas eu vou amá-la como a minha filha, eu já amo, aquela coisa assim, e ele olhou assim, ela é minha mãe. A partir daí ele foi, em vez de ser obsessor, foi um dos apoiadores e colaboradores, né, uhum. Paulinho? Teve É a maravilhoso. evolução aí para esse obsessor, né? É, Você vê, né? Uma pessoa que você tava ali odiando, você passar ali a já não odiar mais, a respeitar, talvez no futuro até amar, né? porque o Divaldo tinha, só para encerrar aqui, o Divaldo, em outra vida, tinha incentivado ele a se suicidar. E ele se Uhum, suicidou. no filme mostra, né? É No isso filme, no filme mesmo. mostra, fala e fala, né? Ele meio que Isso resmungando, é, você me é causou, e muito ele forte tenta fazer com que o Divaldo se suicide, também. né? Mas o mais Muito interessante legal. também aqui, Imagina, que é isso aí. é que, ó, você vê, um gesto do Divaldo de adotar quebrou um elo. Uhum, Muitas vezes nós estamos no mesmismo de sociedade. A uhum, gente, às vezes, quando você quebra esse elo, esse mesmo, igual assim, foi um ato de coragem dele adotar aquela criança feia, talvez maltratada. Não, é o que eu vou amar. uhum, E nós temos que sair do mesmismo muitas vezes, sabe? Para a gente fazer com que a coisa balanceia, porque aí a gente vai fazer diferença no mundo espiritual. Porque o obsessor, o Divaldo ensina isso para a gente. Você não tem que mandar ele embora, você tem que educar ele junto com você. uhum, E para pais, eu acho que para quem já é mãe, pai, né, é um alerta também, porque a gente ama e odeia na mesma intensidade. Porque se alguém faz alguma coisa para os nossos filhos, se é ruim, a gente tem que tomar um cuidado tão grande, porque é pior do que fazer para a gente. Então, assim, se a pessoa tiver um ato errado com o seu filho, você cria um ódio, assim, né, Eu sei o que você fala, gratuito. né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente acaba passando isso para frente de uma maneira tão, assim, inconsciente, às vezes. E a gente precisa pensar, né? Porque, tipo assim, olha quanto sentimento e quanta energia a gente está gerando. É. E a gente tem que se policiar até. Porque quando é bom, ótimo. Porque aquela pessoa tá aqui para você. Fez, nossa, entregou um doce pro seu filho, tá aqui para você. Agora, uma coisinha errada, ruim, Tipo assim, a gente transforma aquilo de um jeito, e eu acho que isso é importante a gente também, né? Você Essa é vê uma- que é o obsessor, É né? uma característica bem do nosso planeta, esse tipo de Aham. família, né? É. Eu posso falar, mas eu não admito que ninguém fale. É. E é difícil a gente mudar isso pelo nível da gente. É a Esse família, planeta, né? A isso. família do É porque nível você desse depende, planeta é né? assim. Pensou, Fernanda? É assim mesmo. Por exemplo, já. Com filhos, com pais, enfim, é família, né? Você depende daquela. E, Interessante também que eu tenho um tio espírita, hoje no plano espiritual, ele fala assim, todos nós temos culpa no cartório, assim, uhum, né? Porque a gente sempre quer ver o outro tem essa dívida, tem essa dívida. Não, a gente tem as nossas dívidas também, a gente tem que acertar, a gente tem que compreender.
E essa oportunidade, às vezes a gente já caminhou várias estradas, mas ficou um ponto para trás, um elo de mágoa, um elo de culpa. E aí você recebe aquela criatura, ou você nasce como filho daquela criatura, para poder a sua chance de ressarcir para você continuar, porque você quer progredir. E às vezes você não pode progredir, você está preso ali por causa de A missão é erros progredir. milenares. A É. missão é progredir. Às vezes a Exatamente. gente pega e, igual a Maria falou muito bem ali agora, sabe que é por motivos bobos, vou colocar desse jeito, você acaba causando um karminha ali. Não vou falar karminha, não vou falar karma mesmo, não. Mas fica uma dívida desnecessária, só por você entrar na frequência de alguém. Uma Uhum. pessoa que mata o filho de alguém, por exemplo, e aquele pai, aquela mãe, perdoa a pessoa, gente, é uma evolução que eu, sinceramente, não sei se estou dentro desse patamar ainda, né? Porque você fala assim, caramba, a pessoa fez um mal para você, eu acho que não existe mal maior, não é? E você conseguir perdoar, então, assim, acho que dentro desse laço de família, dessa coisa que a gente está falando, dessa evolução espiritual, eu acho que é uma das provas, assim, maiores de tudo, né? Você não levar para frente tudo aquilo que tá... Então aqui eu vou colocar. Vai ter um pouquinho do que a gente está falando agora, né? Aqui eu coloquei os desafios, né? Então, atualmente, com uma estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e pela revolta. Então, eu acho que somente aí o amor mesmo para a gente poder começar com esse desafio, que realmente com tanta evolução, com tanto, igual eu falei no começo, que a vida é tão corrida aqui, que nosso egoísmo, que a gente precisa realmente ali parar para olhar para o nosso próximo, pro nosso familiar. Eu acho que somente o amor mesmo para destipar esses sentimentos, né? Que muitas vezes a pessoa, por egoísmo, ela não consegue ter empatia pelo erro daquela pessoa, principalmente de um cônjuge ali, né? E falando um pouquinho de casamento também, o casamento, igual a Kátia falou que ela tem, pode ser difícil casar de novo, mas realmente o casamento é uma, Pode falar. é uma, tem que Fala. ser cuidadoso com as palavras. É um desafio muito grande o casamento, Muito grande. porque é um desafio muito grande. E não só para você, para ela também. Vice-versa. Exatamente, porque não é todo dia que eu acordo bem, não é todo dia que ela acorda bem, às vezes as palavras saem, a gente não quer falar e depois que arrependeu, se arrependeu, lançou, machuca a pessoa. Aí você vê, às vezes fica ali 2 dias sem conversar. Aí dói. E às Me vezes a dói. palavra dói mais do que se fosse, desculpa, uma agressão física que já não deve É, existir hoje em dia mais. Mas... com certeza. Mas às vezes por egoísmo mesmo as palavras saem, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu deixo de fazer tanta coisa e por aquela pessoa e a gente acha que aquela pessoa não tá é, vendo o seu lado, né? Mas ela tá. E a gente sempre querendo mais, a gente quer ser visto, né? Porque as nossas benfeitorias, né? E não é bem assim, né? Que a gente. E o outro lado, tá fazendo o quê por você, né? Tanta coisa, a gente tá vendo só o que você tá fazendo, né? Então, realmente, o casamento é um desafio muito grande. Então, e em contrapartida, o casamento é o pilar da família, né? O casal ali, né? É o pilar da família, porque é o casal ali que vai conseguir passar, auxiliar, não, passar o exemplo para os próximos, às vezes para todos da família ali, né? A gente pensa, quando eu penso nos meus avós, você vê assim, eles eram tão assim
tão queridos, assim, a família, eram amigos que iam visitar, eram todos parentes, e a família da minha avó é materna, minha avó paterna eu não tive muito contato, assim, é uma outra história, era muito complicada ali, então eu não sei nem explicar, na verdade, mas a minha avó materna, eu, desde pequeno, eu passava minhas férias de julho no Tocantins, que é a família da minha mãe é de lá. E eu via que era uma família. A minha avó e o meu avô viviam uma vida muito simples mesmo, assim, de terra batida, de assim, de você ver assim, ó, a casa muito simples, né? Você chegou aí lá, meu mano? A casa assim, muito simples, e vivia assim, só com o básico, não tinha luxo, não tinha nada, tinha aquela televisão pequena, aquele sofá de 10 mil anos. Então, assim, dormia em rede, uma simplicidade, mas eles não tinham, assim, muito a oferecer pro próximo, mas eles eram tão queridos, eram tão assim Amados, né? amados assim de uma forma que a gente vê esse pilar que eu via assim dos meus avós, eu falava assim, caramba, que coisa impressionante, né? O meu avô tinha um respeito assim tão grande, as pessoas que passavam que conheciam ele, não era assim da família. Frequentava a casa dele assim para parar para conversar. A minha avó era bezendeira também, então Olha que legal. aí as pessoas iam lá, então, tipo assim, eu lembro de quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu e o meu irmão a gente andava na cidade toda, né, na cidade pequena, e a gente parava assim, numa esquina e a mulher falava assim, você é filho da Clara, né? Aí meu irmão falou assim, que é a filha da Permina, né? Que a minha avó chamava Permina. Meu irmão falou, é. Eu falei assim, nossa, você é a cara da sua mãe. Aí, tipo assim, todo mundo assim, da cidade conhecia, assim, meus avós. E não tinha nada, assim, pessoas, assim, não tinha carro, não tinha nada, assim, e os filhos, os sobrinhos, os netos, toda a família tinha um respeito, um amor tão grande, então, assim, eles foram um pilar, assim, que passou muito amor e carinho, aquele cuidado, porque é uma coisa que não se conquista, assim, né, de graça, né, só porque você é meu avô, eu sou obrigado a te amar, né, te respeitar, não é só por isso, né, então, com certeza foram pelos exemplos que eles trouxeram, de honestidade, de carinho, de cuidado. Então, o casamento, acho que o casal assim, é um pilar tão fundamental assim, na família, e não importa qual configuração, né? Não importa como seja, né? Se for de duas mulheres, se for de dois homens, o importante é o amor e o que vão passar ali para os seus próximos, né? Mas o que a gente tem assim de mais antigo era o meu avô e meu avó, os avós da Rani também, né? O avô da Rani era muito simples também, humilde, e, e a casa vivia cheia de domingo, né? Amigos do pai dela, eram conhecidos, pessoas que já trabalharam, eu não sei dizer assim, bem porque quando eu conheci ele, logo foi embora também. Mas eu lembro que até hoje é falado, né? Nosso seu Hélio, esse é um respeito muito grande. Então, o casal tem uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande de passar isso para os seus próximos, né? Para os seus filhos. Isso não pode se perder, né? Porque o que a gente mais vê, infelizmente, nos jovens é esse egoísmo, né? De querer ficar dentro do seu quarto, porque vive aquele mundo deles, seus amigos. E eu espero que isso seja uma fase, né? Desses adolescentes, porque lá em casa eu tenho um, né? O Fernandão, que vive esse mundo, é tão difícil de conversar e eu cobro muito dele, assim, em relação à organização, à limpeza, mas sempre briga. Aí aí eu fico pensando, às vezes eu vou dormir, nossa, meu filho tá lá no jogo, eu não vou falar pra ele nada hoje não, mas espero que isso seja uma fase que eu também vivi a minha fase, né? Tipo assim, a minha adolescência também não foi naquela do filho exemplar de estar em casa, com a família reunida, jantar junto. Eu não fui esse filho também. Então, acaba que eu não cobro muito do meu filho muitas, muitas coisas por conta de eu não ser. Eu penso que é um pouco de hipocrisia da minha parte, eu querer cobrar muito dele, sendo que eu não fui metade. Aí, mas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para trazer esse menino também para mais para a família, né? A gente às vezes conversa, às vezes eu tento, vamos assistir um filme, aí alguma coisa do tipo, mas é muito difícil, né? Às vezes eu converso com Wallace, ele, sempre para conversar. Pode falar, vai. não, o tempo está acabando aqui, mas Ah, o mais interessante, eu acho muito bonito que você falou aí agora, porque se você perguntar a Kátia, a Fernanda, o Márcio, a Jane, a uau. Paula e o Mário,
nós vamos te contar a mesma história dos nossos avós. Eles Uhum. passaram para a gente a humildade e a simplicidade. Uhum. Olha que legacy bonito, né? E nós? Então, quando você falou da política, o mundo está lá. Uhum. O mundo do político antigamente não tinha essa divisão que tem hoje. Para Uhum. saber, é o planeta Terra que está. Então, Uhum. é a nossa responsabilidade. Essa semana eu tive essa conversa da falando com minha irmã. Eu falei assim, olha, o que os meus pais deixou para a gente foi, ensinou a gente a ser humilde e simples. Isso. E com essa simplicidade, você vai em qualquer lugar, você conquista qualquer coração. Uhum. Intelectualidade, tecnologia, não. Mas a simplicidade e Legado, é, esse legado. esse legado, ele é muito bonito. Ele Porque isso é amor, na esse verdade. amor, Você rapaz, é traz, você forte. trazer essa simplicidade, essa humildade, te traz muita coisa boa, muitas pessoas boas a gente vai atrair para nossa vida. Porque é assim que a gente se conecta com uma pessoa quando está conhecendo, não é do falar o que tem, o que você Não, é, o que você ganha. não. Isso é muito fútil, isso não vai trazer nada Nada. de benefício para nossa vida, mas a simplicidade e a humildade vai trazer. A gente, às vezes, eu faço uma conexão com uma pessoa ali que eu acabei de conhecer por esse caminho. Por esse caminho, de conversar, de entender, de ouvir, né? Porque muitas vezes você vai conhecer uma pessoa, a pessoa quer, não para de falar. Você fala, ela nem presta atenção no que você falou. Tipo, ela é tão egoísta, ela é tão eu, que ela não ouve o que você falou e só olha que ela falar. Aí você fala assim, nossa, aí conversa com a minha esposa, nossa, mas fulano é um fútil, eu não me dei bem com ele, não. Você Se ele vai tiver lá, de vou lado. fazer um churrasquinho, mas fulano vai estar, se ele tiver, eu vou ficar num outro canto. Por conta de. Respeita a É, vida dele, a história é. dele, né? Tipo Não assim, se conhecer. é uma conversa assim chata, na minha opinião, porque não agrega em nada. É tipo assim, muito ego, muito que falar, que eu sou, que eu fui, que eu tenho Ainda mais assim. milhares no Brasil, que eu tenho 10 mil faculdades. Eu falo, gente, aí a gente vai conversar e a pessoa. Daí você fala, a pessoa, mas eu já. A pessoa passou ali do ponto, não tá nem aí. Aí mas a simplicidade e a humildade é um caminho do que eu chego para conversar com uma pessoa, não importa aonde. Não importa onde eu for. Às vezes eu sou um pouco tímido, principalmente por conta do inglês, né? É o que me trava um pouquinho, mas eu sempre procuro por esse caminho. Todo dia eu tô na casa de um americano, que eu trabalho na construção, então todo dia eu tô na casa do americano e eu chego, bom dia, bem, eu sou fulano, às vezes eu cumprimento, né? Se for um homem, assim, costumo dar a mão, e sempre ouvindo o que a pessoa quer, nunca. Não, vem fazer meu trabalho aqui, você vai para lá. Não, eu sempre vou entendendo qual é a necessidade. Às vezes é uma senhora, um- eu não posso mexer em muita coisa da casa, mas é uma senhora de 75 anos, ela tem uma televisão desse tamanho para mover. Como que ela vai mover, né? Aí eu falei explicar, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer para a senhora, porque a gente não tem e-mail e eu preciso realizar esse serviço. A senhora se incomoda se eu fizer isso para você? Não, por favor, eu preciso que você faça isso. Então, assim, essa empatia, essa simplicidade do jeito de falar, né? Aí tem gente que tem pessoas que vão trabalhar comigo e falam assim, não, isso aí não é problema nosso, né? E aí já, é, eu tenho que fazer o mínimo É aqui. interessante também, todos nós, voltando mais para a família, todos nós temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Então, é importante a gente saber que a gente está sendo olhado, vigiado o tempo todo. Então, a gente Uhum, procurar sempre investir nisso que você está falando aí, na humildade, na simplicidade, uhum, na consciência da importância da família, né? com Não tem certeza. aquele ditado que fala assim, happy wife, Happy life. Happy happy life. life. Todo mundo sabe. Tem que ser por aí. Aí eu ouço muito isso, muito, muito mesmo nos americanos. Tipo assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu ponha o piso assim ou você quer que eu ponha o piso assim? Deixa eu perguntar pra minha esposa. Aí eles falam, ela quer assim. Então, eu gosto assim, mas ela quer assim. Então, é, é o Happy happy wife, wife, happy happy life. life. Então, Homens inteligentes. tipo assim, esse. Eu Pra quem sou tá no Brasil, às vezes não fala. de inteligente. É, exato. Então a tradução fica aí pra quem tá aí no Brasil, às vezes não consegue a tradução. Então, às vezes, o americano fala assim, né? Então, para uma vida, uma esposa feliz é uma vida feliz. A tradução é essa. Mas- E é isso. Então, a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família, na sociedade. Poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social.
Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos e nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares, né? Então, a gente vê muito, né? A pessoa tá aqui falando bonita e lá em casa brigando com meu filho o dia inteiro. Isso. E realmente essa primeira essa primeira tarefa que a gente tem, que é a nossa casa, a nossa família, a gente tem que começar lá. Não adianta eu vestir essa máscara aqui para o mundo, que eu sou isso, aquilo, que eu sou uma pessoa boa, sou um excelente profissional, sendo que o mais importante é a nossa evolução intelecto-moral, que é o que a gente vai levar daqui, porque o restante a gente não vai levar. Então, o importante realmente é esse, a gente começar na nossa casa para depois a gente levar ali pro próximo ali, né? E para finalizar, que tá acabando o nosso tempo, uma perguntinha. Como obter ou estabelecer harmonia no lar? Como? Uma família que eu convivi aqui, eu perguntei para eles como eles conseguiram, né, se acabar 50 anos e ainda estarem casados. E a resposta foi: a gente colocou Deus na frente do nosso casamento. Exatamente. É. E para nós aqui espíritas, a gente tem uma ferramenta, né, que é essa daqui, né? O Evangelho no lar. Isso fortalece a nossa casa, a energia é renovada, a melhora nos nossos pensamentos, no nosso... Porque às vezes a gente tá tão alegre dentro de casa, fora de casa, vendo a natureza e tudo, aí chega dentro de casa, com aquela energia ruim, aquele negócio pesado, já muda o pensamento, parece que todas as crianças tudo agitadas e aquela confusão. Aí a gente fala, faz um evangelho no lar, faz aquela renovação de energia, coloca uma plantinha de casa. Então, o evangelho no lar, ele é muito importante, pelo menos que seja uma vez por semana, ele é extremamente importante. Se a gente fizer duas, três, melhor ainda, né? Mas essa renovação, esse, essa ferramenta, eu falo uma ferramenta, mas uma ferramenta de amor, trazer o amor, trazer Jesus para dentro da nossa casa, trazer aqueles ensinamentos, a gente trazer Deus para dentro da nossa casa. Então, para a gente obter essa harmonia, essa felicidade na nossa família, às vezes, muitas vezes tem aquele que não, por exemplo, meu filho, ele não participa do Evangelho no Lar, mas ele é beneficiado, isso a gente tem Isso. certeza, né? Porque a, se a casa tá energizada, se a casa está sendo beneficiada e ele tá ali e nas nossas no momento de oração ali no Evangelho do Lar, a gente pede as vibrações que nós pedimos dos nossos familiares, até quem não tá na nossa casa, mas que tá nos nossos pensamentos, que a gente está vibrando, além Até do... os vizinhos são beneficiados. Então, Isso. exatamente. Isso. Então, o Evangelho no Lar é muito importante. Então, a gente fazer isso pelo menos uma vez por semana já traz uma harmonia, uma felicidade aí muito grande para nossas vidas, que realmente não é fácil esse desafio que é estarmos aqui, né? Então, é isso, gente. Obrigado, mais uma oportunidade, obrigado por essa família, Corinho. Eu gosto tanto, obrigado por vocês que estão aí também, participam, que também são da nossa família Colim, são online, mas são da nossa família. E eu vi que tem carinhas novas aqui também, né? Que não são tão novas, que a gente já estudou, né? Então, meu amigo Thiago também tá aí. Que legal, muito feliz. Ah, que maravilha. Veroca, Milene. Milene. Tem um Samsung aí, que eu acho que é a Marina. Esse é japonês, Estamos né? com saudade também, né? A Áurea Então. tá aí. Ah, Eu que vou deixar legal. esse recadinho, Milene. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um excelente domingo para vocês. E agora a gente vai pro passe. Bom, se vocês quiserem colocar um recipiente com água aí, para vocês também receberem essa água fluidificada aí na casa de vocês, tá?